Sabe aquela pergunta que vira e mexe aparece na cabeça da gente? O que fazemos define quem somos? Ou será que é o contrário, que quem somos é que dita nossas ações? Pois é, hoje a gente vai explorar uma metáfora bem antiga que talvez tenha a resposta. Uma ideia que compara a natureza humana a uma árvore. Parece simples, né? Mas a profundidade disso vai surpreender. Então, vamos lá. A grande questão que fica no ar é justamente essa. Será que as ações formam a identidade ou a identidade é que gera as ações? É esse o dilema que a gente vai tentar desvendar aqui, mergulhando numa análise que meio que inverte a lógica que a gente costuma usar no dia a dia. Para começar a entender essa complexidade toda do ser humano, a fonte que estamos analisando começa com algo bem surpreendentemente simples: uma lei da natureza. Uma lição tirada direto das árvores para revelar uma verdade muito, mas muito profunda sobre a gente. E aqui está a chave de tudo, a ideia central. Presta atenção. O que algo é por dentro determina inevitavelmente o que ele produz por fora. A questão não é sobre esforço, sabe? É sobre essência. A identidade sempre vem antes da produção. É uma lei natural, simples assim. E olha só como a fonte aprofunda essa analogia. Uma árvore boa, e aqui a palavra grega usada é kalos, que não significa só boa, mas algo como inerentemente excelente, útil por natureza. Essa árvore simplesmente não consegue produzir frutos ruins. É impossível para ela. Assim como uma árvore doente, podre, não tem como dar um fruto bom. O resultado lá fora é sempre um reflexo perfeito da natureza aqui dentro. Essa frase é o coração da ideia. É um convite para a gente ser observador. Pensa bem, ninguém em sã consciência espera colher figos de um pé de espinhos, certo? É meio óbvio. Da mesma forma, o comportamento, ou seja, o fruto, é a prova final que revela a verdadeira natureza da raiz. O fruto não mente. E agora que a metáfora dá um salto fascinante. A análise sai do jardim e entra direto na mente humana. A árvore, agora, somos nós. E a raiz da nossa natureza, bom, a fonte a identifica como o coração. E a palavra grega usada aqui é, olha que forte, thesauros, literalmente tesouro. Então, a ideia não é o coração só como um órgão, mas como um cofre, um reservatório onde a gente guarda tudo, absolutamente tudo o que acumulamos na vida. E o que a gente guarda nesse baú do tesouro? Bem, a lista é bem clara. Pensamentos, desejos, nossos valores mais profundos, nossas crenças e até mesmo os traumas. Tudo o que a gente vive, o que a gente escolhe, fica armazenado ali, formando a essência de quem a gente é. E aqui a conexão fica claríssima. Nossas ações não são acidentes, não são aleatórias. Elas são, na verdade, o transbordamento do que a gente guardou no coração. É como um copo d'água, sabe? Se ele tá cheio de bondade, é bondade que vai vazar pro mundo. Se está cheio de amargura, bem, o mesmo acontece. Certo, mas como saber o que tem dentro desse tesouro? A fonte apresenta a ferramenta de diagnóstico mais direta e poderosa para a gente entender nosso interior. E o mais curioso é que é algo que usemos todos os dias o tempo todo. Se tem uma frase para resumir tudo, é essa. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Simples assim. Nossas palavras, elas são a ponte mais direta entre o nosso mundo interior e o mundo exterior. Elas acabam revelando o que realmente está lá dentro, muitas vezes sem filtro nenhum. É uma boa imagem essa, pensar nas palavras como um termômetro da alma. Especialmente quando a gente está sob pressão, sabe? No meio do trânsito, numa discussão, no cansaço do fim do dia. O que a gente diz nessas horas não é por acaso. É uma leitura bem precisa da nossa temperatura interna, revelando nossa verdadeira condição. E este resumo aqui organiza tudo perfeitamente. Dá uma olhada. De um lado, a gente tem a natureza positiva, a árvore saudável, que representa um tesouro cheio de virtudes e bondade e que resulta num fruto, numa fala de edificação, de verdade, de amor. Do outro lado, a natureza negativa, a árvore doente, representando um tesouro de vícios, de malícia, gerando palavras de destruição, de mentiras e de ódio. A conexão é direta, não tem como escapar. Ok, a teoria toda faz muito sentido. Mas e na prática? Se a gente percebe que precisa de uma mudança, por onde se começa? A fonte aponta para um caminho bem específico. A mudança acontece de dentro para fora. E aqui tem um alerta para uma armadilha muito comum que a fonte chama de moralismo. É aquela tentativa de consertar o fruto, ou seja, o comportamento, sem nem tocar na raiz, que é o coração. É como tentar colar maçãs num espinheiro e achar que resolveu. A aparência pode até enganar por um tempo, mas não é uma mudança de verdade, não se sustenta. Então, qual é o caminho certo? A fonte sugere 3 focos principais. Primeiro, avalie a raiz.
Olhe para dentro, para a sua natureza e não só para as ações externas. Segundo, ouça as suas palavras. Use a própria fala como um diagnóstico, uma ferramenta para entender o que se passa no coração. E terceiro, e mais importante, transforme a natureza. O objetivo final é buscar uma mudança fundamental, uma que venha de dentro para fora. E aqui está a mudança de perspectiva que é, fundamental. A solução não é tentar com mais força, sabe? Como se fosse empurrar uma pedra morro acima. A solução é se tornar diferente. É uma transformação que acontece na essência. A mudança de verdade não é sobre mais esforço, mas sobre uma nova natureza. E para a gente encerrar, fica a reflexão. Se as palavras e as ações são apenas o transbordamento do tesouro que está guardado lá dentro, o que a vida de cada um de nós tem revelado sobre o que está guardado no coração?